Esse livro ele é um completo de um desespero. A cada capítulo parece que a gente leva uma porrada diferente no meio da nossa cara. Sofri o livro inteiro e amei cada página. Oiê, aqui é a Lili. Hoje o vídeo é do livro mais famoso da Octavia Butler, que é uma autora favorita minha. Esse livro em questão é o Kindred. Se você tá aí no vídeo, você viu o títulozinho. Kindred, meio que em tradução livre ali, quer dizer parentesco, aparentado, algo nesse sentido. O que eu entendi ali que seria meio como se fosse duas almas que são enlaçadas, algo assim, meio que tá emaranhado um no outro. Não tem uma tradução literal, tá? Mas é mais ou menos isso aí. No Brasil, eles não traduziram o nome Kindred, tá? Ficou Kindred, laços de sangue. E é isso, dá pra entender, tem aqui também essas correntezinhas com as duas mãos, meio que simbolizando ali o parentesco e também escravidão negra, tá? Esse livro ele é classificado como ficção científica, ele é vendido como ficção científica, mas pra quem não é tão fã assim do sci-fi ou tem medo também de ler, tipo aqueles monólogos gigantes que muitas vezes tem na ficção científica, pode ficar tranquilo. Esse livro ele não é desse jeito, ele não tem tão fortemente assim falando sobre ficção científica. A história não é passada desse jeito, tá? Pra falar a verdade, a única coisa que tem é que a personagem principal ela volta no tempo. E é basicamente isso. Não tem mais nada de ficção científica aqui. Se tem, pra falar a verdade, eu não vi, então eu creio que não tenha, porque eu li realmente o livro com atenção, então não tem. Só tem viagem no tempo mesmo. Só. Kindred conta a história da Dana, que é a nossa personagem principal, que vive no ano de 1976. O livro não é tão novo assim, tá? Então, meio que 1976 é a atualidade do livro. Já vou deixar claro que esse livro ele fala fortemente sobre racismo e sobre a escravidão negra que teve nos Estados Unidos antes da Guerra Civil, né? Que libertaram ali as pessoas negras. Então, se você tem algum problema com esse assunto, ou esse assunto é muito delicado pra você, eu prefiro avisar logo antes, porque o vídeo vai ser inteiramente sobre isso e sobre quanto que foi o sofrimento dessas pessoas. É a base da história, não tem como eu fugir disso. Então já fica aí avisado sobre qual é o assunto. E antes de eu continuar, vou pedir pra você que tá aqui no vídeo se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito, que ajuda pra caramba e assim você recebe os novos vídeos que vão aparecer aqui no canal. Voltando aqui agora pra história, né, que é de fato o que importa. Dana, ela é uma mulher negra que sem motivo nenhum aparente, ela volta no tempo e salva uma criança que estava ali se afogando no lago. Ainda ajudando essa criança a não se afogar, ela sente um cano de espingarda assim na cabeça dela, do nada. E um cara perguntando quem diabos ela é e o que ela tá fazendo com o filho dele. Com um medo absurdo, logicamente, desse cara apertar o gatilho, ela retorna para 1976 e depois de algumas idas e vindas, ela descobre que essa criança estava se afogando no lago, se chama Rufus, que ela está em 1815 e que a criança é o seu bisavô, o que é extremamente louco. Você volta no tempo do nada e daí você descobre que tem uma criança que você precisa salvar e que essa criança é um seu parente aí um pouco atrás. Quando essa criança sente medo de morrer, puxa ela para 1815 e quando ela sente medo de morrer, ela retorna pro presente do livro ali, né, que é 1976. Passam dias no presente e vários anos no passado. É assim que funciona mais ou menos a passagem de tempo ali. Se ela ficar mais ou menos, sei lá, uns 2 dias no presente, se passam 5, 6 anos no passado. Então a passagem de tempo ali é bem diferente entre um e outro. E toda vez que ela retorna pro passado, o Rufus está muito mais velho, ele já é um homem afinal, e ela continua tendo basicamente a mesma idade. O Rufus, sendo um homem, ele perdeu a inocência de criança, né, que era o que ele tinha ainda ali, ele não tratava as pessoas negras mal, só que agora ele está começando a tratar sim as pessoas negras como se fossem objetos, e isso foi o que ele aprendeu com o Tom, que é o pai do Rufus, né, e tataravô da Dana, se eu não me perdi no parentesco. Ele é o senhor dos escravos e dono daquela terra, daquela fazenda ali. Basicamente ele é dono de tudo, ele manda em todo mundo, porque os escravos de fato eram propriedades do senhor branco, né? É um completo de um absurdo, mas era o que era. Ela voltou várias vezes em vários anos diferentes, tá? Então ela ficou indo pro presente e voltando pro passado várias vezes, e ela precisou se adaptar a essa nova realidade absurda, ou então não sobreviveria ali naquele ambiente novo, né, que é completamente hostil. Ela tem que chamar os brancos de senhor,
ela tem que escutar ser xingada sem nenhum motivo e ficar calada, ser obrigada a assistir às agressões físicas que os outros escravos sofriam nas mãos dos homens brancos, dos senhores brancos, né, que eram chibatadas, humilhações, mutilações, soltar às vezes algum animal feroz para morder essa pessoa. Então assim, todas essas coisas completamente absurdas, ela tinha que assistir porque aquele escravo negro que está ali sofrendo tem de servir de exemplo para os outros negros não fazerem a mesma coisa. É realmente algo hostil e ela tem que ficar calada, vendo tudo, e ainda tem que se sentir agradecida pelas migalhas de humanidade que recebe de vez em quando, às vezes nunca, basicamente. Ela tem que agradecer por ter o que comer e vestir, que ela dorme em um sótão e não sobre o relento, basicamente, e não pode falar nada que não fosse, obviamente, né, bem aceito ali pelo homem branco. Em um ponto do livro, ali mais ou menos uns 30, 40%, se eu não me engano, a Dana, ela comenta que ela sempre leu sobre essa época, né, sobre a escravidão negra ali nos Estados Unidos, sempre ouviu os familiares comentando coisas sobre o que os antepassados falavam, como era e o que eles sofriam. Ela assistia documentários, estudava sobre o assunto, porque afinal, isso mesmo no presente ainda afeta ela, porque o racismo ainda está presente ali. Obviamente não é igual quando era na escravidão, mas ela ainda sofre racismo no presente. Só que mesmo com tudo que ela sabia e tudo que ela assistia, lia, que ela consumia ou que ela ouvia dos seus parentes, nada disso não chegava nem perto do que realmente era ser uma pessoa escravizada. Entender que não importa o que você faça, o sistema ele sempre vai estar contra você e que não existe nenhuma lei de fato que te defenda e que impeça a humilhação que você sofre e todos os absurdos que você sofre todos os dias. Que a partir daquele momento você não é de fato uma pessoa, você é um objeto que está ali para satisfazer o homem branco e trabalhar demais e satisfazer muitas vezes sexualmente o homem branco e coisas às vezes piores e ser vendido e ver outras pessoas serem vendidas e você não pode fazer nada porque não tem quem te defenda, você não tem direito nenhum, basicamente. Então ela comenta fortemente sobre o quanto que ela leu e o quanto que ela ouvia não é nem perto o que realmente você sente estando nessa situação. Então ele é um livro pesado, tá? Igual eu falo, eu não sei se é um assunto sensível para você que tá aqui assistindo esse vídeo, mas ele é pesado e muitas vezes ele é explícito. A parte de violência dele, muitas vezes ele é explícito. A autora, ela realmente tenta passar ali o sentimento de uma pessoa escravizada e eu acho que ela consegue passar bem. Eu não sou uma pessoa negra, né? Mas é muito absurdo o que tá ali naquele livro, é completamente um absurdo e a gente sabe que foi aceito e que ainda nos dias de hoje a gente tem que ver pessoas negras sofrendo racismo porque, sei lá, em algum momento a humanidade achou que era melhor do que o outro, que era mais humano que o outro. Então, a OQTV, ela sempre põe ali nas suas histórias, né, esse ponto de racismo, esse ponto realmente de raça e da diferença entre uma pessoa branca e entre uma pessoa negra é um ponto forte nas histórias dela e eu gosto muito da maneira como ela passa isso e a forma como ela escreve. Muitas vezes ela não floreia, tá? Ela realmente escreve de forma rasgada, ela escreve pra bater na ferida, ela não amansa não, ela vai realmente aonde vai machucar. Mas aqui, voltando na história de novo, né, que eu comecei a falar da autora, com essa vida nova que a Dana, ela tá vivendo, logicamente, ela vem com a revolta também, porque você tá numa outra vida e você vê o quanto as pessoas negras estão sofrendo. Isso vai gerar revolta na personagem. E com essa revolta ali, ela tenta ajudar outras pessoas que são escravizadas, dando comida a mais que eles não deveriam estar comendo, ajudando a cuidar também de ferimentos ali que às vezes eles sofrem pelas agressões ou também pelo trabalho excessivo. Qualquer ferimento ela tenta ajudar, porque a medicina ali era muito retrógrada, né? Era meio que ninguém lavava a mão, o pessoal, qualquer coisa botava a pessoa pra sangrar que resolve. Então ela ajuda bastante nesse sentido, obviamente sem que os brancos saibam. Ela ensina crianças negras a ler e escrever, meio que ajudando ali também essas crianças a terem algum conhecimento. E ela também ajuda algumas vezes as pessoas a fugirem da escravidão. No caso, fugirem de seus senhores, né, que eles
tentar, quem sabe, sair desse sistema que é um completo de um absurdo. Só que ao mesmo tempo, ela precisava que Rufus continuasse vivo, que ele é o bisavô dela. Se ele não continuar vivo e ele não tiver filhos, quer dizer que a avó dela não vai nascer. E se a avó dela não nascer, o que acontece com a Dana? Se o Rufus morrer do nada, assim, ela não sabe o que vai ser dela. Ela não sabe se ela desapareceria, sei lá, como se fosse fumaça. Ela não sabe. Ou se ela ficaria presa no passado para sempre. Ou se ela simplesmente iria para o presente e toda a família dela anterior a ela não existisse. Ela não sabe o que acontece. E esse medo faz com que ela sempre tenta proteger o Rufus e que, obviamente, ele continue vivo para que, assim, a linhagem dela exista e que ela nasça. Basicamente que ela nasça. E os escravos dizem que ela não é preta, meio como se ela não fosse preta o suficiente, tá? Que a nomenclatura que tá ali no livro às vezes é negra, às vezes é preta. Aqui no roteiro eu botei como tá no livro. Os escravos dizem que ela age como se ela não fosse preta o suficiente, que ela é uma preta branca, como se ela quisesse imitar os brancos, o jeito que os brancos falam, o jeito que os brancos se movem, como eles comem. Ela tenta ser sabida demais, então ela é uma preta branca, basicamente. E ao mesmo tempo, ela escuta os brancos falando que ela se acha demais e que ela deveria voltar pro lugar de preta dela e que nenhum homem branco deveria ter deixado ela aprender a ler e escrever, porque negros não têm que ter conhecimento nenhum, eles não têm que saber ler e escrever, e muito menos quem sabe usar isso contra os senhores brancos, ou você ter conhecimento faz com que você pense em liberdade. Então a Dana, ela não deveria saber ler e escrever, segundo o Tom, né, que é o senhor de escravo ali daquela fazenda. Então ela sofre meio que preconceito dos dois lados. Os negros não acham que ela... é como se ela estivesse traindo eles, tentando ser branca. E os brancos acham que ela tá querendo ser mais do que ela tem o direito de ser. Ela se lascou o livro inteiro. Traduzindo, ela se lascou o livro todinho. Resumindo aqui, os brancos, eles têm síndrome de Deus, né? Eu te bato, eu te humilho, eu vendo seus filhos, te obrigo a dormir praticamente no chão, porque era umas palhas lá, colchão. Eram umas palhas que eles dormiam e no sótão, todo mundo amontoado. Eu arranco, literalmente nesse sentido aqui, eu arranco o teu couro, abuso física e psicologicamente de você. Eu te obrigo a trabalhar em umas quantidades absurdas e de maneiras também completamente absurdas. Você ainda vai passar por tudo isso e fazer o quê? Vai me agradecer. Por quê? Porque o homem branco é benevolente demais contigo e justo. Ele só tá dando pra você o que você merece. E se por um acaso você está sendo punido ou apanhando na mão desse senhor, ou castigado de qualquer maneira, se ele tá arrancando um pedaço do teu corpo, um pedaço do seu dedo, isso aí é a justiça e ele tá sendo muito bonzinho com você e você tem que ficar contente com isso. Sim, caso não tenha dado pra perceber, tá, gente? Essa última frase foi uma completa de uma ironia aqui que eu tô querendo dizer, que é, de fato, que os brancos querem passar em relação aos negros aqui, que tá contando no livro, que é realmente como se o branco, ele quisesse que os negros agradecessem pelo que eles estão fazendo. Tipo, eu tô dando mais do que vocês merecem. Se vocês estão comendo, é porque eu tô te dando comida. Não é porque você tá trabalhando obrigado, sei lá, 18, 20 horas por dia, você só trabalha no campo pesado e por isso você come. Não. Você come porque o homem branco deixa você comer, ele está te dando o que comer. Ele está te dando uma roupa, te dando um teto. Então, assim, é uma completa de um absurdo. Logicamente é um completo de um absurdo, mas eu trouxe essa frase aí como se fosse realmente o ponto de vista do homem branco e que é o que Tavia também coloca no livro aqui. No caso, esses diálogos onde os brancos falam que, realmente dessa forma, que os negros eles têm que se sentir agradecidos porque o homem branco tá sendo bonzinho demais com eles e ele poderia ser muito pior. Enfim, Kindred é um livro muito gráfico, como eu falei, tá? Ele fala fortemente sobre agressão física, sobre venda de pessoas, humilhação, racismo, abuso sexual, tá? Tem bastante também. E o quanto que o ser humano, ele consegue ser cruel
quando ele tem um pinguinhozinho de poder, quando ele pode ser cruel, ele abusa e ele realmente sabe ser ruim. Teve também uma adaptação desse livro, tá? Não sei se vocês ficaram sabendo aí. Eu não tô lembrando agora qual foi o streaming que fez, mas ela não veio pro Brasil, se eu não me engano, foi lançada só nos Estados Unidos. Ano passado ela foi lançada a primeira temporada, só que já foi cancelada. No início desse ano eles já cancelaram. Eu não cheguei a assistir, então eu não sei se a série foi boa. Só que, tipo assim, o marketing não divulgou muito, então ninguém ficou sabendo, então não foi muito assistida. Ou se foi uma adaptação ruim, eu realmente não sei porque eu não assisti. Só que o livro da Octavia é bem famoso. Então, assim, eu acho que deve ter sido problema realmente de divulgação. As pessoas não ficaram sabendo dessa série. E eles já cancelaram, não vai ter segunda temporada, tá? Eu quero assistir assim mesmo, porque eu já sei a história, né? Eu sei o meio e o final da história, pra ver como está a adaptação e pra ver quem são os atores e coisas desse tipo. Da série, eu não sei dizer se é boa ou não, mas o livro é maravilhoso, mesmo não sendo o meu livro favorito da autora, né? Eu gosto eu ainda gosto mais da Parábola dos Talentos, que é o segundo livro ali da duologia da Semente da Terra. Eu vou deixar o link aqui dos cards, que eu já fiz um vídeo de resenha dessa duologia. É um vídeo no cenário antigo, tá? Então, assim, a filmagem tá diferente, mas eu falo sobre essa duologia e o quanto que eu gosto dela. Já vou falando aqui que ela fala também sobre racismo, só que ela também comenta muito forte sobre fanatismo religioso e o quanto que a pessoa ser fanática sobre a religião dela faz com que ela ache que ela tem direito de forçar a outra a fazer algo que ela não acredita ou que ela não concorda só porque a religião dela diz que é certo ou que, sei lá, pela força de Deus você pode fazer o que quiser com outra pessoa porque é pelo bem maior. Então a duologia Semente da Terra, ela fala mais sobre fanatismo religioso e Kindred, ela fala mais sobre escravidão negra, realmente a escravidão negra real que aconteceu ali nos Estados Unidos. Todos os livros dela eu sempre dou 4 estrelas e meias ou 5, então eu já li 4 livros dela até agora, se eu não me perdi as contas, e todos eles são muito bons. Ela de fato é uma autora favorita minha, assim, eu não vejo nenhuma saída para eu dizer que eu não vou gostar dos livros dela. Eu gosto da forma seca que ela escreve, da forma meio que... não é bruta realmente a palavra, é uma forma crua. Ela realmente põe o que ela tem que botar, sem medir palavras e sem florear o que está acontecendo no livro. Eu adoro a escrita de fato da Octavia Butler. Sério, se você não leu nada dessa autora, dá uma chance. É muito legal. E agora também eu quero ler uma nova trilogia dela ali, né, que é a Xenogênesis. Eu acho que eu vou gostar ainda mais dessa do que Semente da Terra. Porque eu acho, vozes da minha cabeça, mas eu acho que eu vou gostar mais. Eu também penso em, assim, depois que eu terminar de ler todos os livros dela publicados, né, porque infelizmente a Octavia já faleceu, fazer um especial da Octavia Butler. Não só sobre o livro, mas também sobre a vida dela e sobre quem ela foi e qual a importância que ela teve pro sci-fi, né, pra ficção científica. O quanto que essa mulher, ela trouxe de inovador para a ficção científica e o quanto provavelmente deve ter sido difícil ela conquistar o espaço dela. Eu penso em fazer isso, deixa aqui nos comentários se vocês curtiriam um tipo de vídeo desse. É algo que eu tenho interesse, mas eu também preciso saber se vocês têm interesse de saber. Eu vou deixar o link desse livro aqui, tá na descrição, do Kindred. Vou deixar também o da duologia Semente da Terra, porque toda vez que eu comento deles, eu deixo o link. Então, se vocês tiverem interesse, eu vou deixar aqui embaixo, só acessar. Se você chegou até aqui, gente, e não deixou o seu like, por que você não deixou o seu like? Clica aqui, ó, não custa nada e me ajuda pra caramba, que assim o vídeo é recomendado pra outras pessoas. E, cara, se você não leu Octavia Butler, vai ler. Por qual? O que você quiser. Eu acho que nenhum é ruim. Só não vai ler, sei lá, o 2 ou 3 da série sem ler o primeiro, né? Que aí não faz nem sentido. Mas qualquer uma série dela, ou Kindred, que é um livro único, qualquer um. Começa com qualquer um que eu acho que você vai adorar. Obrigada por você ter assistido até aqui esse vídeo. Sério, brigadão mesmo por ter assistido o vídeo até o final. Beijo e até o próximo vídeo.